sabe como contar histórias para crianças? Pois hoje eu vou trazer 10 dicas de como contar história para o seu filho. Oi, a paz do Senhor, eu sou a Josivane e sejam muito bem-vindos neste canal. Desde já se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe o seu like e também o seu comentário, que eu quero estar vendo e estar conversando com vocês assim, tá bom, gente? Então, muitas mamães me disseram, Josivane, eu não sei como contar história para o meu filho e tal. Então, eu venho trazer hoje 10 dicas para você. A primeira dica é: seja um leitor assíduo da palavra de Deus. Sim, gente, você precisa ser um leitor da palavra de Deus. Mergulhe nas histórias. Você quer contar história para o seu filho? Mergulhe nela. É muito importante você sempre olhar quais são as necessidades maiores do seu filho para contar as histórias de acordo com a necessidade dele. Por exemplo, o seu filho tem mania de pegar coisas do coleguinha? A história de Zaqueu, uma ótima história para você estar contando para ele. O seu filho tem mania de mentir? A história de Jacó e Saul, uma ótima história para falar sobre mentira. E assim por diante. Você sempre procurando agir nas necessidades deles, você vai estar trabalhando nele uma transformação. Porque é importante que nós não sejamos apenas agentes de informação, que levamos a informação para os nossos filhos, contamos as histórias, fazemos eles decorar as histórias, mas que também possamos causar transformação na vida deles. Porque o nosso alvo é levar os nossos pequenos para o céu, não é mesmo? Então, que sejamos esse agente de transformação. A dica número 2 é: planeja a história com antecedência. Não venha querer contar a história assim no improviso e tudo mais, porque você pode ficar confuso, você pode às vezes não saber nem o que contar. O que eu vou contar para hoje? Então é melhor você já ter em mente: hoje eu vou estar contando a história de Davi e Golias. E amanhã você já tem também em mente qual história você vai contar e já planeja, já pensa em como você vai contar. E a dica número 3 é: use recursos visuais. Sim, os recursos visuais são muito importantes. Mas não precisa ser aquelas belezuras de EVA, não, gente. Pode ser também coisas que você tem em casa. Eu, por exemplo, não tenho talento para fazer esses recursos bonitos, como eu vejo por aí, não. Vou até deixar passando aqui na sua tela esses recursos lindos assim. Eu não sei fazer, mas eu sempre uso alguma coisa. Por exemplo, eu já fiz o gigante de papelão, Davi também de papelão. Já peguei vidro de shampoo, cortei e fiz o diabo ali para falar sobre a tentação de Jesus no deserto. E fiz o Jesus de papelão. Assim, bem... Eu nem tenho mais porque meu filho acaba brincando com ele, né? Mas eu sempre procuro fazer assim, uso rolo de papel higiênico, eu pego e faço o olhinho, narizinho, boquinha, aquilo vira um personagem. Então, eu não sei fazer essas coisas, mas nem por isso eu deixo de usar os recursos. E acredite, o meu filho gosta e chama a atenção dele e ele consegue aprender. A dica número 4: fale de forma animada, trazendo até sons para sua voz. Por exemplo, você vai contar a história de Pedro naquele barco que ele esteve com medo e tal. Aí você vai pegar e vai fazer sons com a sua boca. E Pedro estava com medo, que vai chamar mais atenção da criança e vai trazer um aprendizado a mais. E de repente, Jesus disse: venha, Pedro, venha se encontrar comigo. Então, você vai colocar animação na sua voz. Por exemplo, você vai contar de Davi e Golias. Aí você vai falar assim: Davi pegou a pedra e jogou. Não, fala assim: e Davi pegou aquela pedra na funda e girou, e girou, e girou, e tum, pum. Faz assim esse som, sabe? Mostra o gigante caindo. Faz a voz do gigante: venha lutar comigo, oh, oh, oh. Tipo assim, faz essas vozes bem animadas que as crianças amam. E o 5, use imitações, que eu acabei de falar, né? Faz o gigante caindo no chão, usa as imitações. As crianças de 2 anos, então, elas amam imitações. O Taylor amava, a Kevin também ama imitação. Você contar a história e começar a fazer o personagem, atuar ali dentro mesmo da história, não tem? Isso chama muita atenção e traz um grande aprendizado para a tua criança.
A dica número 6, traga uma aplicação. Como eu disse, a gente não deve ser apenas agente de informação, apenas informar a história, mas sim causar uma transformação na vida da criança, porque a gente quer que eles sejam convertidos a Jesus, não é mesmo? Nós queremos que os nossos filhos cresçam nos caminhos do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Então a gente precisa causar transformação. Não é apenas terminou a história, pronto. Não, traga uma aplicação. Por exemplo, você contou a história de Zaqueu, aí você fala... E nos nossos dias de hoje, existem pessoas também que pegam coisas que não é sua, pega coisas que não pertencem a ti, que não pertencem a ele. Isso não agrada a Jesus, não agrada ao Papai do Céu. Se a gente pegar o brinquedo do amiguinho, a gente tem que devolver. Se a gente pegou um lápis emprestado com um amiguinho na escola, a gente tem que devolver. Então você traz uma aplicação que vai causar uma transformação e um verdadeiro aprendizado para essa criança. E a dica número 7, repita a história outras vezes, mas de forma diferente. Porque se começar a repetir as histórias sempre da mesma forma, as crianças vão ficar entediadas. Então a gente precisa repetir sim, para causar mais uma memorização nelas, só que de uma forma diferente. Traga um novo recurso, traga uma nova imitação, seja diferente agora nessa contando a história novamente. Na segunda-feira você conta a história de Davi, na terça você vai contar, na quarta, na quinta, não é assim. Na segunda você fala sobre Zaqueu, na terça você vai falar sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus, na terça você vai falar sobre Paulo e Silas na prisão, e assim por diante. Quando for na outra semana, você traz a repetição da história, para que traga uma memorização, né? E número 8, dica número 8, fale pouco, mas fale o que é preciso. Por que falar pouco, gente? Porque as nossas crianças, a gente tem que ter cuidado com o tempo. Se a gente começar a falar demais, a gente vai perder a atenção delas. E ao invés de... Quando a gente for para entrar na aplicação, elas já não estão mais dando atenção. Então, elas não vão aprender nada, não vão absorver nada. Então, a gente tem que falar em poucos minutos, tem que conseguir resumir a história e conseguir trazer a aplicação. Porque as crianças pequenas, então, é mais difícil. Por quê? A gente só consegue 3 minutos da atenção delas. Então, a gente tem que ser breve, mas conseguir trazer o conteúdo. É possível conseguir. A gente conta a história, explica, né, traz uma aplicação ali, aquela coisa animada, aquela coisa bacana, que as crianças estão gostando de ouvir, estão gostando de ver a gente contando a história, mas que não seja demorado. Porque se a gente começar a demorar, aí elas já vão começar a brincar, vão começar a pular, porque as crianças, elas perdem o foco muito fácil. As maiorzinhas de 7 anos para cima é ainda mais fácil, você pode falar um pouco mais. Mas agora as menores, de 6 anos para baixo, o tempo para elas é muito curto. E eu vou dar ainda uma dica bônus para vocês, tá? Falei 10 dicas, mas vai ter uma dica bônus. Vamos lá, então, para a dica de número 8. Não, 8 eu acabei de falar, né? Para a dica de número 9. Traga a aplicação de acordo com a faixa etária. Isso é importante. Falei sobre trazer a aplicação, né? Mas é importante que seja de acordo com a faixa etária. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela ainda não... Ela toma o brinquedo do amiguinho, né? Ela quer tomar, ou ela tende a ser egoísta. Ela quer tudo só pra ela. Às vezes ela quer os brinquedos dela e quer o do amigo também. Então a gente precisa ensinar elas dentro disso aí, mas não vai adiantar nada você contar a história de Zaqueu e trazer uma aplicação, como eu falei anteriormente, sobre o roubo, né? Citando exatamente assim sobre o roubo, elas não vão compreender. Então, para criança de 2 anos, a gente precisa fazer o seguinte: ensinar, contar a história para elas e trazer uma aplicação para elas de acordo com a idade dela. Tipo, Papai do Céu não agrada disso, não pode fazer assim, Papai do Céu, ensinando elas assim. Quando ela chegar na fase de 4 anos, você já vai poder ser mais verbal com elas, explicar melhor, ou seja, você já vai poder dizer, a gente não pode pegar as coisas do coleguinha, isso é errado, é pecado, uma coisa dessa não pode. Se a gente pegou um lápis emprestado, temos que devolver, a borracha, o que seja.
Se a gente pegou o brinquedo para brincar um pouquinho, a gente tem que devolver depois. Não é da gente. O que não é meu, eu tenho que devolver. Então, aí a gente já vai poder trabalhar assim. Já com as crianças de 7 anos para cima, você pode ser mais claro. Já pode falar, é roubo. E roubar é pecado. Quando eu pego algo de alguém, eu estou roubando. E o roubo, a Bíblia fala contra o roubo. E eu posso trazer até umas citações bíblicas sobre o roubo. A partir dos 7 anos de idade, você pode ser mais claro em falar sobre pecado. Tem pessoas que parecem que têm receio em falar sobre pecado com as crianças. Mas a gente tem que falar, porque elas também praticam o pecado. Ah, não, criança não peca não, Josivane. Você está falando heresia aí, não? Criança peca, por quê? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos, quando falou todos, as crianças estavam incluídas. E outra também, que fala que Davi diz que nós somos concebidos desde o ventre. Desde que nós somos concebidos no ato pecaminoso. Então, ou seja, as crianças também fazem coisa errada. Só que a diferença do adulto para a criança é que o adulto tem noção do pecado, tem noção do que é errado, tem consciência do que faz. E a criança não. Mas é por isso que nós precisamos ensinar sim. Precisamos falar para ela o que é pecado, o que é errado, o que não agrada a Deus. A gente precisa trabalhar isso nelas, para que elas também se convertam a Jesus. Então vamos para a dica número 10, que seja um exemplo. Você, papai, você, mamãe, você precisa ser um exemplo dentro da sua casa. Não adianta você contar histórias, trazer aplicação de algo que não pode mentir, mas você mente. Não pode ser falso com os amigos, mas você é falso. Não pode fofocar, mas você fofoca. Seu anjinho aí, seu pequeno discípulo, que as crianças são os discípulos que nós temos que estar instruindo nos caminhos do Senhor. Seu discípulo está te observando. E o exemplo fala muito mais do que palavras. Isso é real. Eu acredito nisso. O exemplo fala muito mais. Você já viu? Uma criança pequena gosta de calçar o calçado da mamãe de salto, porque ela vê sua mãe usando salto. Então ela também quer usar. Ela quer imitar a mamãe. Então nós temos que ter muito cuidado da forma que agimos. Peça perdão, para que ele aprenda também a pedir perdão. Perdoa, para que ele também aprenda a perdoar. Se ele começar a ver você falando do fulano, do ciclano, como você vai ensinar para ele que não pode? Então nós temos que ser exemplo. E a dica bônus é, qual é a idade de começar a contar história? Que muitas pessoas já me perguntaram isso. A dica bônus é, comece desde o ventre. Se você já tem um filho aí, né, que já está nas suas mãos, nos seus braços, um filho de mais velho, você nunca contou história, comece agora, que ainda há tempo. Não importa se o seu filho tem 7, 8 anos, comece. O importante é você começar a causar essa transformação, porque instruir nos caminhos do Senhor não é apenas levar para a igreja, não. É você instruir na sua casa, é você ensinar na sua casa. E é responsabilidade nossa, de pai e mãe, instruir as crianças no caminho do Senhor. A educação cristã é a educação mais importante na vida do ser humano. É a mais importante, porque toda educação que é oferecida aqui na terra, ela é terrena. Mas a educação cristã, ela é celestial e é eterna. Então, grave isso. Instrui o seu filho no caminho que deve andar. Porque quando envelhecer, não desviará dele. Sabe por que não vai desviar? Porque será memorizado aquilo que você ensinou a ele. E essa dica bônus, que eu ainda não entrei mesmo, né? Qual a idade, qual a faixa etária? Desde o ventre. Por que desde o ventre? Quando a criança está dentro da sua barriga, ela já te ouve. Ela já tem aquele contato. Então é importante. Os meus filhos, desde quando eles estavam na minha barriga, eu colocava a mão e contava a história para eles. Falava assim, filho, nós somos cristãos. Nós servimos a Jesus. Então a mamãe vai te contar uma história, tá bom? E aí eu passava a mão e começava a contar a história de Josué e Caleb. Todas as histórias da palavra de Deus eu começava a contar, passava a mão e começava a contar para eles a história. E quando eles estavam recém-nascidos, quando eles estavam acordados, né, eu deitava assim, de olho a olho, e falava de Jesus para os meus filhos,
E eles ficavam fixos observando. E à medida que eles foram crescendo, eu fui aplicando. Com 1 aninho de idade, eu usava muitos brinquedinhos para contar a história, tipo um cavalinho. Aí eu contava a história de Saulo, usava muitos brinquedos. Uma coisa importante também, os brinquedos para contar a história para eles. E a partir dos 2 anos, você começa a ver um interesse a mais neles de te ouvir, de querer, quando a gente faz essas imitações. Então, eles amam a imitação. A partir dos 4 anos, eles gostam da imitação, mas não é tanto. Eles preferem os visuais, que a gente começa a mostrar e tal. Os visuais chamam mais atenção. Mas é muito importante, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que coloque cada dica em ação. Comece a contar a história para o seu filho. Beijo, fique na paz de Jesus e até o próximo vídeo.